Olá pessoal, voltei. Vim aqui hoje falar sobre os sinais do autismo. Vou começar falando primeiro que ele se fala na terceira pessoa, como por exemplo, quando a gente oferece quem quer suco, aí ele responde, por exemplo, Yuri, Yuri quer suco, responde falando o nome dele, em vez de falar eu quero suco. O outro ele evita contato no olho. Ele às vezes até olha para a pessoa, mas ele tem dificuldade de manter o contato no olho. A, a criança a criança ela prefere ficar sozinha do que com outras crianças. Também é um sinal. Tem dificuldade de reconhecer emoções. Como por exemplo, eles têm dificuldade de perceber quando a pessoa tá triste, alegre ou com medo. Por exemplo, se ele estiver vendo um filme e o filme, a criança, aí morre um personagem, às vezes no filme, e às vezes eles riem, porque eles não sabem identificar, mesmo tendo tudo triste, músicas, às vezes o outro personagem chorando, eles não sabem identificar que está em um momento de tristeza, e aí eles riem naquela cena do filme, assistindo aquela cena do filme. Rigidez na rotina, eles têm dificuldade naquelas mudanças de rotina, se mudar, como se eles levantar todo dia e, e, e tomar café, escovar os dentes, depois tomar café, e um dia isso for quebrado, eles vai ficar irritado. Dificuldade de aceitar rotinas grandes, que essa aí como exemplo, se eles mudar de casa, isso vai ser muito difícil e doloroso para eles, e eles vão ficar muito irritados, porque eles têm muita dificuldade mesmo em mudar as rotinas deles. Dificuldade no uso da imaginação, seja como brincar de faz de conta. A dificuldade na concentração, que elas têm dificuldade de manter na concentração mesmo tarefas simples, foco. O hiperfoco, quando a criança foca em determinado assunto fora do comum, como, por exemplo, se ela gostar muito de carro, ela vai procurar vários assuntos e vai saber tudo sobre carros. Tem dificuldade processar, de processo auditivo, como por exemplo, barulhos. Barulho muito incomoda eles, incomoda o auditivo, seus auditivos. A criança por ter crises sensoriais, como por exemplo, se ela ir num supermercado, num shopping, muito cheio de gente, barulho, música e muitas pessoas, isso vai ter um cheiro diferente, ela vai ter um crise sensorial e nem, sinceramente, elas vai tampar os ouvidos. Sinceramente, ela vai ficar irritada, nervosa, vai se jogar no chão e vai ser difícil da gente conseguir saber o que está acontecendo e comunicar com elas. A criança por umas estímulos sensoriais que leva a criança a ter essas crises, como um shopping muito cheio de gente, cheiros diferentes, aí leva ela a ter esses tipos de crises. Elas têm dificuldade
de dificuldade de falar na primeira pessoa, elas falam na terceira pessoa. Como às vezes ela fala, em vez de falar eu quero suco, ela fala você quer suco? Às, às vezes alguns começam a ter, começa tudo bem com a fala e vai aí até os 2 anos tudo bem, depois elas perdem a fala e não fala mais. Usar também linguagens impróprias depois que já passou os 2 anos, ali com 5 anos de idade, e elas começam a falar aquelas linguagens do bebê, começar a balbuciar, isso não é normal. Histereptias. Histereptias são os movimentos corporais, quando elas se movem para frente, para trás ou para o lado. Repetições de frases, que são as ecolalias, quando elas começam a repetir a fala, quando, por exemplo, ela está procurando o carrinho, ela fica falando carrinho, carrinho, alguma coisa assim desse tipo. Teoria da mente são a capacidade de ecolalias, de colocar no lugar dos outros. Elas não conseguem se colocar no lugar dos outros. A criança parece distraída da realidade. Isso se chama ela pelo nome e ela parece não ouvir. Vocalização. A criança ela grita, faz alguns sons diferentes. A criança ela tem dificuldade de deixar uma tarefa para realizar outra. Como, por exemplo, se ela estiver assistindo alguma coisa e a gente chama para fazer o dever de casa. Se ela estiver ali brincando e a gente chama ela para vir comer, por exemplo. Ela tem dificuldade de deixar ali para vir fazer a outra tarefa. Elas também costumam agrupar, colocar objeto enfileirado, objeto, em cores e formas. Elas também, em vez de falar ou de apontar com o dedo algum objeto que ela quer, ela vai lá e pega o braço da pessoa, da mãe ou mesmo de outra pessoa e leva até o brinquedo. O brinquedo ou qualquer objeto que ela estiver querendo. Andar na ponta dos pés. Muitos eles andam com a pontinha dos pés. Colocar objeto também na boca. Então, pessoal, é isso aí. Curte, compartilha. Segue lá meu canal do YouTube. E também inscreva no meu canal. Assine o sininho. Me segue lá no Instagram. Curte e tchau. Até a próxima. Um abraço a todos.